Sobre a situação da Zambelli, qual que é a tua avaliação sobre essa troca de posição do Hugo Mota? Aliás, ele tem tentado, né, se equilibrar ali na corda para não desagradar um nem outro lado, e também sobre um eventual futuro da deputada, na tua avaliação, cassação mesmo? Se eu tivesse que apostar, na verdade, eu diria que a deputada Carla Zambelli vai ser cassada. Né? O que aconteceu é o seguinte, a deputada Carla Zambelli ela perdeu muito do apoio que ela tinha no mandato anterior, depois de determinados comportamentos bizonhos que ela teve, né, ainda no final do governo Jair Bolsonaro. O principal deles foi ela ter saído pelas ruas do rico bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, com uma arma em punho apontada para uma pessoa, um homem, com a qual ela tinha discutido política. Ele estava defendendo o Lula, defendia o Bolsonaro, ela saiu, ele discutiu com ela saiu de arma em punho, houve tiro, não estou falando dela, mas houve tiro de pessoas que estavam com ela. E isso, no dia anterior à votação do segundo turno, o que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ajudou a reduzir a votação que ele teve e prejudicou a sua reeleição. Então, desde então, uma parte do bolsonarismo, ele está, na verdade, hashtag chateado com a Carla Zambelli, dá para ela uma parte da responsabilidade por isso, tanto quanto dá também para o próprio Roberto Jefferson, que atirou na Polícia Federal também durante o segundo turno das eleições, ele que era um dos bolsonaristas mais ferrenhos, né? Também teve a história do próprio hacker, né, a Zambelli, que foi condenada por, junto com Walter Delgatti Neto, invadirem o sistema do CNJ e colocarem mandado de prisão lá dentro, mandado de soltura, para provar que o sistema do judiciário é frágil. O sistema do CNJ pode ser, mas do TSE eles não conseguiram invadir e tentaram bastante. Mas o que acontece? Ela levou o Walter Delgatti Neto para encontrar com o Bolsonaro. E isso, inclusive, foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes no depoimento do Bolsonaro essa semana. Sobre se ele tinha encontrado ou não, o Bolsonaro até falou assim, tentou tirar isso aqui, não tem nada a ver, eu mandei para terceiros, etc. e tal. Mas, ou seja, a Zambelli botou os pés pelas mãos várias vezes, fez bobagem. Então, o que acontece? O bolsonarismo está com preguiça de fazer uma defesa dela por ela. É claro que, na minha avaliação, o bolsonarismo acaba fazendo a defesa dela como uma possibilidade e aí eu acho que a professora foi muito feliz ao falar do Daniel Silveira também, porque o Daniel Silveira, ninguém amava o Daniel Silveira. O Daniel Silveira nunca foi central no bolsonarismo, mas o Bolsonaro transformou ele em mártir em determinado momento porque interessava a ele para cutucar e fustigar o STF. Então eu acho que se neste momento o PL, etc., vai fazer isso para fustigar o STF, para fustigar aqueles que estão julgando pessoas do PL, o próprio Jair Bolsonaro, militares, por uma tentativa de golpe de Estado. Então, a Carla Zambelli vai ser usada neste momento nos debates no plenário da Câmara dos Deputados, não por conta dos belos olhos da deputada, mas por conta dos olhos do Jair. Né? Então, na verdade, na minha avaliação, vai ser mais isso. Talvez seja usado como ariete. Mas, e aí eu coloco, no final do dia, não vai ter aquela energia toda. Até porque, vamos ser sinceros, a questão dela foi muito clara. Não é que ela defendeu o golpe de Estado, agiu para defender o golpe de Estado. Defendeu também. Mas não é isso. Não é um Alan dos Santos, não é um Paulo Figueiredo, né? Ela, na verdade, invadiu o CNJ. Né? Vamos colocar da seguinte forma, para terminar, Diego. Imagina alguém dar uma pesada com a botina na porta da frente de um tribunal do CNJ, chegar com um arquivo na mão e colocar na pasta de cumprimento de ordens para mandado de prisão e depois sair andando. Você ia falar o quê? Tem que prender. Então. Falando nisso, Sakamoto, você foi alvo disso há pouquíssimo tempo, né? E agora a Justiça retirou o seu CPF, que estava associado a uma mulher que respondia por um crime, assassinato, né? E, inclusive, você foi parado pela polícia mais de uma vez e a Justiça retirou, né? O seu CPF desse caso. Depois de eu ter sido parado pela polícia em São Paulo algumas vezes com armas em punho, né? E com a própria ajuda da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né, o Guilherme Derrite e tudo, eles conseguiram bloquear isso no sistema em São Paulo e depois retirar no CNJ. Isso, na verdade, foi informado pela Justiça do Paraná, né, que enviou o meu CPF como
o CPF de uma mulher do interior do Paraná que estava fugitiva por assassinato, né? E o que aconteceu comigo pode acontecer com todo mundo, né? Então, inclusive, a Justiça do Paraná precisa dar uma olhada, a Justiça do Paraná, a Polícia do Paraná precisa melhorar os seus sistemas, porque eu até sou um rosto conhecido, assim, agora o problema é que se não for como for uma pessoa desconhecida, que não tenha esse traquejo, que não sabe o que está acontecendo, a pessoa poderia ter terminado em tragédia. Para quem não sabe, o nome do Sakamoto foi incluído, né? O nome não, o CPF dele foi colocado no lugar de uma pessoa que é procurada pela polícia, uma mulher, por um crime de assassinato cometido no Paraná. Então, esse tipo de abordagem, para esse tipo de caso, né, Sakamoto, é uma abordagem mais, digamos assim, eu ia falar truculenta, mas não é isso, né? Eles já chegam com a arma apontando mesmo porque é uma pessoa... Eu ia até fazer acho que tem que fazer quando faz. A gente critica a polícia quando critica a polícia. Foi uma abordagem dura porque foi uma abordagem com armas apontadas até porque era no rosto, etc. E tal. Assassinato. Só que, exatamente, eu não tiro só que a polícia estava correta em fazer uma abordagem dura, afinal de contas, o CPF e o carro estavam vinculados. O carro está vinculado, meu carro, né, a um CPF de alguém que a justiça tinha informado como fugitivo, condenado por assassinato, né, a sangue frio, com facadas. Então, por motivo torpe, inclusive. Então, o que acontece é que a polícia fez o trabalho dela, não tinha o que fazer. A questão é que quem não fez o trabalho dela, nesse caso, foi a justiça. O que, na verdade, né, não... ou seja, a justiça já comete os seus erros. Normalmente, a gente tem um monte de gente preso por erro, sem precisar de uma Carla Zambelli colocando dados no sistema para causar mais problema, né? Então, já é um problema quando a justiça ou alguém, ou seja, a gente está investigando, descobrindo quem são os responsáveis por essa pataquada comigo. Agora, no caso da Zambelli, descobriu-se, né, que a Zambelli foi e inseriu esses dados ilegalmente.